Olá, você está no canal Minuto Naturologia. Seja bem-vindo ao programa Estar Bem, um programa que tem foco em prevenção e promoção da saúde mental. Hoje nós vamos falar de um tema muito específico e muito interessante. Você já pensou em estabelecer para você, em fazer para você um plano sobre saúde mental? Ah, mas como assim? Você vai refletir e pensar em diferentes aspectos da sua vida. Por exemplo, a parte emocional, a parte afetiva, você vai pensar na parte financeira, você vai pensar na parte intelectual, você deve também pensar na parte social e, por que não, também importantíssimo, na parte espiritual, ou seja, diferentes aspectos da vida da gente que você vai pensar sobre você mesmo, sobre a sua realidade, para pensar e para refletir sobre coisas que você pode tentar fazer para aumentar ou melhorar a sua saúde mental. Mas a princípio, o que você acha disso? Você acha que seria pertinente? Deixa nos comentários e fala também nesse momento como é que está a sua saúde mental, porque as situações, diferentes coisas que estão acontecendo no mundo têm um impacto grande em relação àquilo que a gente pensa, sente e age. E tudo isso, claro, você sabe que tem um reflexo direto na nossa saúde mental. Falando sobre a questão do relacionamento a dois, por exemplo, da parte afetiva sua, quais são as coisas que você gostaria que fossem diferentes na sua vida? Quais são as coisas que você busca mudar? Você consegue verbalizar isso? Você consegue falar isso para quem você está se relacionando? E se você estiver sozinho, diríamos assim, nesse momento, lembrando sempre daquele ditado, antes só do que mal acompanhado, mas a maioria das pessoas não vai conviver bem com a solitude ou com a solidão. A solitude é a capacidade que a pessoa desenvolve ou tem, algumas pessoas têm naturalmente, de se sentir bem com elas mesmas, não necessariamente desejando ou precisando de alguém para elas se sentirem melhor. Então, se essa é a sua situação, ok, não tem nenhum problema, não vai nenhuma crítica. Apesar de que socialmente existe uma pressão para que as pessoas se relacionem, volta e meia, e a gente ouve coisas do tipo: e aí, vai casar quando? E aí, vai ser papai quando? Vai ser mamãe quando? Então há uma pressão social relacionada a isso. Mas a gente precisa aprender a lidar bem com as pressões, inclusive as sociais. Voltando para o relacionamento a dois, quais são as coisas que você gostaria que fossem diferentes? E eu havia perguntado anteriormente se você consegue verbalizar, se você consegue falar isso com quem você está. E, novamente, se você tiver sem relacionamento a dois no momento, quais são os critérios, quais são as coisas que você gostaria de ter em termos de relacionamento, que você gostaria de desenvolver, que você gostaria de encontrar uma pessoa, mas foca também um pouco em você. É muito fácil a gente descrever as características que a gente gostaria de encontrar em alguém. Mas e a gente? Será que a gente tem essas características? Será que a gente está com esse potencial todo? Será que a gente é alguém interessante em termos assim de para relacionamento? Em termos financeiros, a situação hoje do Brasil, eu vi um levantamento até recentemente que em torno de 80% das famílias estavam com um grau de endividamento. Para as pessoas normais, existe uma situação muito complicada em termos de dívidas e saúde mental, em termos dessas questões financeiras, porque, novamente, para as pessoas normais, as dívidas vão ter um impacto grande em termos de sofrimento. Então é preciso planejar, ou aqui em Portugal, planear bem esses aspectos para que, em primeiro lugar, nós não nos endividemos. E, em segundo lugar, o que a gente vai fazer se for essa situação nossa, para a gente se livrar disso. Para a gente resolver isso, se livrar no sentido de resolver e no sentido de solucionar essa situação. Então faz um plano para que essas coisas fiquem dentro de um orçamento, diríamos assim, porque isso tem um impacto muito grande em termos de saúde mental. Pessoas que não dormem ou têm dificuldade de dormir, pessoas que ficam irritadas, começam a tratar mal as outras pessoas, tudo fruto de dívida. Só que lembre-se sempre disso, as outras pessoas não são culpadas da gente estar atravessando, passando por alguns problemas. Então é essencial nós buscarmos
separar isso. Os outros não são culpados disso. E nem muitas vezes quem convive com a gente. Se a gente teve alguma dificuldade em dizer não para alguém que nós estamos nos relacionando, ou não para nós mesmos, para adquirirmos, comprarmos alguma coisa que a gente está com dificuldade de pagar, a gente precisa arcar com isso. Então a gente precisa separar as outras pessoas dessas situações, no sentido de não tratar bem, ou, perdão, não tratar mal as outras pessoas, porque afinal de contas é óbvio, elas não têm nenhuma culpa dessa situação. Então tenta evitar esse tipo de situação, que é dívida, porque isso tem um impacto muito grande, negativamente falando, na nossa saúde mental. Outro aspecto é o aspecto social. Você tem se relacionado com as pessoas, você tem conseguido, de alguma maneira, dar uma certa atenção para os seus amigos, você tem conseguido manter aquela amizade de 30 anos atrás, ainda que de vez em quando mandar uma mensagenzinha, ou como é que você está? É quanto tempo? Então, essa oxigenação dos relacionamentos com os amigos, é muito importante também. Nós vamos precisar de amigos ao longo da vida. Então, é essencial termos amigos, sermos amigos, é essencial. E para isso, nós precisamos cultivar. Tem determinadas amizades que você fica às vezes 3, 4, 5 meses sem falar e tá ok. Quando as pessoas voltam a se comunicar, mais pelo distanciamento das coisas em termos de trabalho, em termos de tarefas, em termos de muitas coisas, as pessoas voltam ok, mas existem outros amigos que não. Então, esses outros amigos que não aceitam, poxa, como é que meu amigo tem 3 meses que não manda uma mensagem? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma vez eu ouvi de um cliente ou paciente meu no consultório a seguinte frase, que é uma frase inclusive muito comum. Ah, se fosse meu amigo, teria me procurado. Uma breve pausa, um breve silêncio na sessão e eu virei e falei. Mas se você fosse amigo também, você teria procurado? É exatamente isso que aconteceu, o silêncio. Então é muito fácil a gente colocar o foco no outro, exigir, querer que o outro faça aquilo que a gente entende que é necessário fazer. Mas, vem, você acha que está fazendo aquilo que você também deveria fazer? Será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria? Eu simplesmente estou esperando que os outros façam, ou desejando, ou buscando, ou criando expectativas de que as outras pessoas façam aquilo que eu entendo que elas precisam fazer. Então, coloca o foco você também nesse aspecto. Mas eu estou fazendo? Ah, eu queria, poxa, meu amigo nunca mais me mandou mensagem. Ah, tá. E eu estou mandando mensagem para o meu amigo? É. Um aspecto também muito importante em termos da questão desse plano que eu estou sugerindo hoje para você em termos de saúde mental. A questão espiritual. Recentemente foi divulgado o relatório global de saúde mental, feito por uma organização sem fins lucrativos americana, cujo foco é acompanhar a saúde mental no mundo. E um dos dados que foi levantados foi exatamente o impacto positivo da questão do relacionamento com o divino em termos de saúde mental. Então é importantíssimo isso. Você, como é que está isso? Você tem um relacionamento com o divino, você busca, você nutre isso de alguma forma, onde você se relaciona com um ser superior. Como é que está isso? Novamente, tem vários estudos mostrando, e esse relatório que foi divulgado em 2026, referente a dados de 2025, ele simplesmente veio comprovar o que outros estudos já tinham mostrado, que pessoas que têm um relacionamento com o divino, um relacionamento espiritual, têm índices melhores de saúde mental. Então é óbvio que isso aqui é uma coisa importante também. Uma outra coisa também que você deve buscar fazer em termos de saúde mental e de desenvolvimento global, integral, diríamos assim, é a questão intelectual ou cognitiva. Você está estudando alguma coisa no momento? Você tem vontade de fazer algum curso, aprender alguma coisa que ainda não foi possível? Como é que está isso? Muitas pessoas carregam determinadas frustrações porque elas não estudaram, e às vezes elas veem isso como um verdadeiro impedimento. Às vezes as pessoas comentam comigo, poxa, Marcos, eu queria tanto ter feito psicologia, e eu viro e falo, mas por que você faz? Por que você não faz? E elas viram e falam, ah, não tem mais idade, ah, não tem mais cabeça. Olha, foi feito um estudo que comparou os resultados cognitivos de idosos e de jovens. Um estudo até feito aí no Brasil, pela UFRJ.
E as conclusões é que praticamente não tem diferença. Talvez os idosos demorem um pouquinho mais para aprender, alguma coisa assim, mas em termos finais de resultado, praticamente os mesmos. Então, independentemente da sua idade, busque se desenvolver. Ah, não tem dinheiro, veja para estudar, por exemplo, fazer algum curso, reúna tenta fazer um pequeno investimento, alguma coisa nesse sentido, para que você posteriormente consiga fazer o curso, consiga estudar aquilo que você gostaria, porque a parte cognitiva também, ela é muito importante em termos de saúde mental, porque ajuda no desenvolvimento, no crescimento, no amadurecimento, e todos esses aspectos são absolutamente saudáveis em termos de saúde mental. Então, o que você achou aqui da proposta que eu trouxe hoje para você em relação a isso? Para você pensar globalmente em termos de saúde mental, da sua saúde mental, e pensar quais são as áreas que você gostaria que mudassem, quais são as áreas que precisam ser melhoradas, quais são as áreas que precisam ser vistas com um pouco mais de carinho, um pouco mais de dedicação, para que você integralmente se sinta melhor. Pense nisso. Você já sabe, me chamo Marcos, sou psicólogo, neuropsicólogo, mestre em saúde mental e, no momento, doutorando em neuropsicologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Foi um gosto, conforme dizem aqui em Portugal, estar aqui com você através desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas e nos siga, nos acompanhe para que você receba mais informações importantes em relação à sua saúde mental. E lembre-se, emocional melhor, vida melhor. Portanto, cuide-se. Então, achou que estava faltando alguma coisa? Você pensou alguma coisa que tem impacto direto na sua saúde mental e que eu não falei nos aspectos anteriores? Identificou? Não? A parte profissional. A parte profissional, não pode deixar de falar, porque a parte profissional tem um impacto muito grande sobre a nossa saúde mental. Então, a maioria das pessoas está em trabalhos que elas não gostam. Elas estão ali por conta das contas, por conta do que elas recebem. Então, isso por si só já tem um impacto ruim ou negativo. Mas e aí? Vai sair de tudo porque não gosta? Não é isso que a pessoa nasceu para fazer? Não necessariamente. Tá? Vai devagar em relação a isso. Eu costumo dizer que a gente deve construir uma ponte para chegar do outro lado. Então, eu gostaria de perguntar para você, como é que está a sua parte profissional? Se você está trabalhando nesse momento, se você está satisfeito, se é um trabalho saudável. Hoje, as grandes empresas, elas têm várias alternativas em termos de saúde mental, do cuidado da saúde mental dos seus colaboradores e seus funcionários, porque finalmente a ciência, de uma forma geral, tem mostrado que quanto melhor a pessoa estiver, é óbvio que ela vai trabalhar melhor, ela vai se relacionar melhor, e isso tem um impacto super positivo em termos de trabalho também. Então, novamente, estar em trabalhos que não são saudáveis, estar em trabalhos que você não se identifica, estar em trabalhos que tem uma pressão assim absurda, então tudo isso a gente deve mudar. Então, dentro do plano que eu tinha proposto para vocês no vídeo, um plano em relação à saúde mental como um todo, pensa, claro, também em termos profissionais. O que que você vai fazer para melhorar? Ah, não, Marcos, eu já estou super satisfeito onde que eu estou, meu trabalho é super legal. Ótimo, excelente, mantenha. E, além disso, veja se tem alguma coisa para melhorar, se alguma coisa que você pode sugerir, até mesmo em relação ao seu trabalho, que possa vir melhorar o ambiente de trabalho. E você e seus colegas, colaboradores, equipe ou equipa aqui em Portugal se sentirem melhor. Então pensa nisso. Agora, se não for esse o seu caso, não se acomode. Veja o que que é preciso fazer para você mudar, para você migrar para um trabalho que se identifique, ou que você se identifique melhor com ele, um trabalho que você acha que vai te completar mais, que vai realizar mais você. E se você fizer essa mudança e ainda você entender que ainda não é aquilo, respira, tenta extrair dessa situação todos os aprendizados possíveis
e parta para a próxima. Continue buscando. Provavelmente vai ter um momento que você vai respirar e vai dizer: não, cheguei, estou conseguindo desenvolver aquilo que eu gosto, estou conseguindo fazer aquilo que eu acho que eu nasci para fazer e está me dando também um retorno, porque muitas vezes as pessoas falam: ah, eu amo fazer isso, mas eu não consigo, ou essa situação, ou esse trabalho, ou essa atividade não me dá o retorno financeiro que eu preciso. Então precisa alguma coisa mexer nesse aspecto também, né? Porque é importante a parte financeira também. Não ter apenas uma satisfação relacionada à questão daquilo que você está tendo em termos de prazer por trabalhar com aquilo, mas a parte financeira também, em termos de retorno, ela é também muito importante. Bem, então é isso. Se você gostaria que falássemos sobre algum aspecto que não foi citado, deixa nos comentários, que a gente retoma ou faz um novo vídeo sobre esse aspecto, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!